A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos, 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam um alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação. Pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esse ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade.
Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus ou Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante neste ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. E em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo nessa live e gratidão pela presença de cada um de vocês por ser trago pelo Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar início a nossas orações para dar início à live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar fazendo aqui mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo em nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, meu muitíssimos. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal, todo esse espírito de contenda que possa estar te oprimindo. Ele vai ter que sair em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração. Oração de número 1, para dar início à nossa live.
Vamos aqui na oração de número 1, que diz assim: Senhor Deus, haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. Sai agora esse mal, e toda palavra irá se cumprir. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. E haja agora o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio 2 rebanhos, 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Agora escolha aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio 2 rebanhos. Escolha aí um número de 1 a 24. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par também sairá com uma palavra para a sua meditação. Vamos aqui ao sorteio. Se você escolher o número 3, rebanho de número ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Tito, 3 capítulos. Livro de Tito contém 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de Tito para os rebanhos de número 3 e rebanhos de número 2 meditarem. Tito, capítulo 2, contém 15 versículos, que diz assim: instruções para o ministério de Tito, nos versículos 4, 5, 6, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, cartas boas, donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Neemias, contém 13 capítulos. Livro de Neemias, 13 capítulos. Capítulo 10 do livro de Neemias para os rebanhos de número 5 e rebanho de número 6 estarem meditando. Neemias, capítulo 10, contém 39 versículos que fala sobre os nomes dos que fizeram a aliança com o nosso Senhor Deus. Nos versículos 5, 6 e 7 diz assim: Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Levítico, contém 27 capítulos. Livro de Levítico, 27 capítulos. Capítulo 20 do livro de Levítico. Para os rebanhos de número 11 e rebanho de número 12 meditarem. Vamos aqui no livro de Levítico, capítulo 20. Contém 27 versículos que diz assim:
fala sobre as penas para diversos crimes. As penas para diversos crimes. Nos versículos 4, 5 e 6. E se o povo da terra, de alguma maneira, fechar os olhos para não ver esse homem, quando sacrificar um filho a Moleque, e não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem, e contra a sua malícia eu o extirparei do meio do seu povo, bem como a todos que forem após ele, prostituindo-se com Moloque. Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e o extirparei do meio do povo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Não deixem de escolher o seu número de rebanho de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Vamos meditar aqui no livro de Deuteronômio, contém 34 capítulos. Deuteronômio, 34 capítulos. Capítulo 6 do livro de Deuteronômio. Vamos aqui no capítulo 6 do livro de Deuteronômio. Contém 25 versículos, que diz assim: a importância de educar os filhos, nos versículos 7, 8 e 9. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e das tuas portas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1, ímpar, e de número 2, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. 1 Timóteo contém 6 capítulos. Capítulo 1 do livro de 1 Timóteo. Vamos aqui, 1 Timóteo, capítulo 1. Contém 20 versículos, que diz assim: saudação e advertência, nos versículos 3, 4 e 5. Como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faça agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Rebanho de número 19, ímpar, e de número 20, par. Vamos meditar aqui no livro de Filipenses, 4 capítulos. Livro de Filipenses, 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Filipenses, para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 estarem meditando. Filipenses, capítulo 4, contém 23 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo dando conselhos gerais para todos os seus discípulos. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim:
Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejas inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de cada um de vocês nessa live, que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Agora estarei sorteando uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Mas lembrando em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 20. Vamos aqui na denúncia de número 20. Glórias ao nosso Senhor Deus. Na denúncia de número 20 diz assim: examine Mateus 25, do 31 a 46, e 1 João, capítulo 3, nos versículos 17 a 19, e 1 Coríntios, capítulo 11, que diz assim: o Senhor Jesus, o Cristo, e os seus apóstolos afirmaram que os líderes dos ministérios e igrejas do Senhor Jesus, o Cristo, têm que imitar eles, o Senhor Jesus e o apóstolo dele. Muita atenção, eles tinham alimento para o corpo, alimento para a alma, para o Espírito e para a aliança, e com esses 4 alimentos todos vão amar e ser amados. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que essas nossas afirmações são mentiras e receba um prêmio de 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui fazer mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração. Oração de número 2. Vamos aqui na oração de número 2, que diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor para expulsar todo espírito imundo, aquele espírito de anticristo, todo espírito de opressão que possa estar oprimindo a vida de alguém do seu rebanho. 2:24, verdadeiros adoradores, sai agora, através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, e que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixe de escolher o seu número de rebanho de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. E por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo que eu estou sorteando, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Obadias, contém um capítulo apenas. Livro de Obadias, um capítulo. Vamos aqui no livro de Obadias, um capítulo. Contém 21 versículos que fala sobre a destruição de Edom. Nos versículos
2, 3 e 4. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como águias e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Esdras, 10 capítulos. Livro de Esdras, 10 capítulos. Esdras, capítulo 4. Para os rebanhos de número 7 e rebanho de número 8 estarem meditando. Esdras, capítulo 4, contém 24 versículos, que diz assim: a oposição enfrentada. Nos versículos 4, 5 e 6. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar, e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Vamos meditar aqui no livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Capítulo 5 do livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 5. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 5 do livro de Êxodo contém 23 versículos, que diz assim: Moisés e Arão falam com Faraó. Nos versículos 2, 3 e 4. Mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus. E não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito, Moisés e Arão: porque fazeis o povo interromper as suas obras? Ide as vossas obrigações. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Rebanho de número 13, ímpar, e de número 14, par. Vamos meditar aqui no livro de João, 21 capítulos. Livro de João, 21 capítulos. João, capítulo 17. Livro de João, capítulo 17. Capítulo 17 diz assim: que o Senhor Jesus ora por todos os santos. Nos versículos 20, 21 e 22 diz assim:
E não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, e eu deles a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Rebanho de número 15, ímpar, e de número 16, par, vão estar aqui meditando no livro de Mateus, 28 capítulos. O livro de Mateus contém 28 capítulos. Capítulo 6 do livro de Mateus para os rebanhos de número 15 e rebanho de número 16 meditarem. Mateus capítulo 6 contém 34 versículos, que diz assim, fala sobre a oração, nos versículos 8, 9 e 10. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vós é necessário, antes de vós los pedirdes. Portanto, vós orai assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Rebanho de número 17, ímpar, e de número 18, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Zacarias, 14 capítulos. O livro de Zacarias contém 14 capítulos. Capítulo 7 do livro de Zacarias para os rebanhos de número 17 e rebanho de número 18 estarem meditando. Zacarias, capítulo 7. Contém 14 versículos, que diz assim: a causa do cativeiro. Nos versículos 9, 10 e 11. Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um para seu irmão, e não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração um mal contra o seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar, e deram-me o ombro rebelde, e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei lendo agora, sorteando uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas e canais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 17. Vamos aqui na denúncia de número 17. Que diz assim: nossa denúncia de número 17 fala sobre a oferta. Nós estamos afirmando que o princípio para ser próspero primeiro é a oferta, e que não são todas as igrejas que têm autoridade para receberem as ofertas dos ofertantes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que estamos errados, então vai receber um prêmio de 2 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, limpar o seu local de trabalho, a sua residência, o seu comércio, aonde você estiver ouvindo essa live, vai ser limpa, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A oração de número 3. Vamos aqui na oração de número 3, que diz assim:
Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pela autoridade que me foi dada pelo nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, espírito do mal que está me ouvindo agora, pelo poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, espírito do mal que está me ouvindo agora, sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho e sai desse veículo, pelo poder dessa palavra que está sendo enviada para libertar, e haja paz em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço, já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente as Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixem de escolher o seu número de 1 a 24. Saiu agora o livro de 1 Reis, contém 22 capítulos. 1 Reis, 22 capítulos. Capítulo 3 do livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 3 contém 28 versículos, que diz assim, fala sobre a sabedoria de Salomão, nos versículos 18, 19 e 20. E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, teve um filho também esta mulher. Estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia, a tua serva, e o deixou no seu seio. E a seu filho morto deitou no meu seio. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Josué, 24 capítulos. Josué, 24 capítulos. Capítulo 23 do livro de Josué. Vamos aqui no capítulo 23 do livro de Josué. Capítulo 23 contém 16 versículos, que fala sobre o sermão de Josué. Nos versículos 2, 3 e 4. Chamou Josué a todo Israel, aos seus anciões, aos seus cabeças, aos seus juízes e aos seus oficiais, e disse-lhes, eu já sou velho e entrando em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações, por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que tem pelejado por vós. Vede que vós reparti por sorte em herança as vossas tribos, estas nações que restam bem como as nações que tenho destruído desde o Jordão até o grande mar para o pôr do sol. Glórias ao nosso Senhor Deus. Saiu agora o livro de Daniel, contém 12 capítulos. Livro de Daniel, 12 capítulos. Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5. Contém 31 versículos, que diz assim, Daniel explica o mistério, nos versículos 13, 14 e 15. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, falou o rei dizendo a Daniel, és tu aquele Daniel, um dos filhos do cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá, porque tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz, o entendimento e a excelência
sabedoria e a excelente sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem este escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Malaquias contém 4 capítulos. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 1. Contém 14 versículos, que diz assim, fala sobre o amor de Deus por Israel, nos versículos 5, 6 e 7. E os vossos olhos o verão e direis, o Senhor seja engrandecido além dos limites de Israel. O filho honra o pai e o servo a seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdote, que desprezais o meu nome, e vós dizeis em que nós temos desprezado o teu nome. Oferecereis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis em que te havemos profanado. Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos, 16 capítulos. Marcos, capítulo 12. Vamos aqui no livro de Marcos, capítulo 12. Contém 44 versículos, que diz assim, o imposto devido a César, nos versículos 13, 14 e 15, diz assim, e enviaram-lhes alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem na alguma palavra. E chegando eles, disseram, mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdades ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes, por que me tentas? Trazei-me uma moeda para que a veja. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Miqueias, 7 capítulos. Capítulo 2 do livro de Miqueias. Miqueias, capítulo 2. Contém 13 versículos, que diz assim, promessas contra a injustiça e a idolatria, nos versículos 8, 9 e 10. Mas antes se levantou o meu povo como inimigo, de sobre a vestidura tirastes a capa daqueles que passavam segundo, como homens que voltaram da guerra, lançastes fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias, das suas crianças, tirastes para sempre a minha glória. Levantai-vos e ide-vos, porque estes não é lugar de descanso, por causa da imundícia que traz destruição, sim, destruição enorme. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal. Oração de número 15. Vamos aqui na oração de número 15. Que diz assim, Senhor Deus, haja destruição de todo o mal agora, onde chegar essa palavra que tem poder e que vivifica agora essa vida, essa casa, esse local de trabalho e esse veículo. E toda a palavra irá se cumprir para mais honra e para mais glória
do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que haja o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos purificando de todo mal agora. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Não deixem de meditarem aí na palavra do nosso Senhor Deus, escolhendo o número de 1 a 24 para a sua meditação. Então faça a sua pergunta aí mentalmente, que o nosso Senhor Deus vai te responder através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Saiu agora o livro de 1 Pedro, contém 5 capítulos. 1 Pedro, 5 capítulos. Capítulo 5 do livro de 1 Pedro. Capítulo 5 do livro de 1 Pedro contém 14 versículos, que diz assim: conselhos aos presbíteros e aos jovens, nos versículos 3, 4 e 5. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede sujeitos a uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Vamos aqui a mais um rebanho, mais um livro. Livro de Gálatas contém 6 capítulos. Gálatas, 6 capítulos. Capítulo 6 do livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 6, contém 18 versículos, que diz assim: solidariedade dos santos, nos versículos 2, 3 e 4. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não noutro, porque cada qual levará a sua própria carga. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Tiago, 5 capítulos. Tiago, 5 capítulos. Capítulo 5 do livro de Tiago. Tiago, capítulo 5, contém 20 versículos, que diz assim: fala sobre advertências aos ricos e opressores, nos versículos 4, 5 e 6. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vós deleitastes, cevastes os vossos corações, como num dia de matança. Condenastes e matastes os justos, ele não vos resistiu. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Naum, 3 capítulos. Livro de Naum contém 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de Naum. Naum, capítulo 3, contém 19 versículos, que diz: a completa ruína de Nínive, nos versículos 2, 3 e 4. Estrépito de açoite há, e o barulho do ruído das rodas, os cavalos atropelam e os carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante contra a lança relampejante. E ali haverá uma multidão de mortos, abundância de cadáveres, e não terão fim. Os defuntos tropeçarão nos seus corpos, por causa da multidão dos pecados da meretriz muito graciosa, da mestra das feitiçarias, que vendeu as nações com as suas fornicações, e as famílias pelas suas feitiçarias.
Vamos aqui a mais um livro. Livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas, um capítulo. Vamos aqui no livro de Judas, um capítulo. Contém 25 versículos. Fala sobre os falsos mestres. Nos versículos 3, 4 e 5. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos a exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduzirão alguns que já antes estavam escritos para estes mesmos juízos, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus o Cristo. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de 3 João, um capítulo. 3 João, um capítulo, contém 15 versículos, que diz assim, fala sobre o bom exemplo de Demétrio. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até mesmo a verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Espero, porém, ver-te brevemente, então falaremos face a face. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão mais uma vez pela presença de todos vocês. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde você estiver meditando. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para a revelação das denúncias, que diz assim. Essas denúncias te trazem um mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita. 4. Pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma das nossas mais de 50 denúncias que nossas igrejas e canais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. A denúncia é de número 54. Vamos aqui na denúncia de número 54, que diz assim: é possível o Senhor Jesus ou Cristo estar mentindo quando ele afirma que todos vão receber ou serem pagos, cada um segundo as suas obras? Examine Mateus 16, do 24 a 27 e Apocalipse 22, 18 e 19. E muita atenção com as falsas doutrinas apresentadas nas igrejas. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada de que é possível o Senhor Jesus ou Cristo ter mentido, nessa afirmação vai receber um prêmio de 12 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 15 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma denúncia. A denúncia de número 56. A denúncia de número 56 diz assim:
Muita atenção! É possível um corpo ter boa saúde não recebendo alimento e vitaminas necessárias para o bom funcionamento dos órgãos? Lembrando que o corpo é formado por membros e órgãos, e ambos são formados por células, e da mesma maneira é o corpo e igreja de Cristo. Cada célula dos membros e órgãos do corpo de Cristo necessitam de um alimento, vitaminas e cuidados diferentes, e é dever e obrigação dos líderes proporcionarem essas necessidades. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que isso é possível e que nossa afirmação são mentiras e que você é quem está apresentando a verdade, vai receber um prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 17 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí, escolherem um número de 1 a 24. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio. Se você escolher o número 12, vai meditar no livro de Tito, capítulo 2. Se você escolher o número 1, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 10. Se você escolher o número 24, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 20. Número 7, Deuteronômio, capítulo 6. Número 17, 1 Timóteo, capítulo 1. Número 8, Filipenses, capítulo 4. Número 4, Obadias, capítulo 1. Número 15, Esdras, capítulo 4. Número 21, Êxodo, capítulo 5. Número 9, João, capítulo 17. Número 19, Mateus, capítulo 6. Número 16, Zacarias, capítulo 7. Número 10, 1 Reis, capítulo 3. Número 20, Josué, capítulo 23. Número 11, Daniel, capítulo 5. Número 6, Malaquias, capítulo 1. Número 13, Marcos, capítulo 12. Número 3, Miqueias, capítulo 2. Número 14, 1 Pedro, capítulo 5. Número 2, Gálatas, capítulo 6. Número 22, Tiago, capítulo 5. Número 5, Naum, capítulo 3. Número 23, Judas, capítulo 1. E número 18, 3 João, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos nessa live. Vamos aqui agora para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG 1318 37 300 e até a 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 ao 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal.
Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto, o nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais. Para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Graças a Deus, Senhor. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, sem dogmas, sem religiosidade, sem adulterar, sem acrescentar, sem omitir nada nas escrituras sagradas. Palavras do próprio Senhor Jesus o Cristo, em João 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva jorrarão do seu interior. Então, temos que crer no Senhor Deus conforme está escrito nas Escrituras Sagradas, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus nessa live e a presença de cada um de vocês que permaneceu comigo até o final. E se você também chegou no decorrer dessa nossa live, fico imensamente grato. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E espero todos vocês na nossa próxima live, às 18h07. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém.